Sim, sim, sim. Alô, alô, cheguei. Opa, porque a história é espetacular. Mas, Paulinho, e se não for espetacular? Se não for, você não ouve mais o canal, porque é história magnífica, ensinamento, a força, a penetração no coração. Essa história, quando eu a contei, ganhou meu coração e me arrancou lágrimas. Se você gosta de se emocionar, se você gosta de grandes exemplos da vida, você precisa ouvir essa história do comecinho até o fim, para não perder absolutamente nada. Tenho certeza que você vai amar. Tudo pronto? Posso já começar? Tá, vou fazer esse convite. Eu preciso muito que você se torne membro aqui do canal, porque o YouTube sugeriu, Paulinho, tá liberado para que você tenha membros. E o YouTube considera demais um canal que consegue angariar membros. São fãs que passam a assinar pelo canal. Olha a importância que isso tem. Presta atenção. Você que fala assim, eu não vou ser membro de ninguém. Tem gente que é meio ranzinza, né? Eu não quero ser membro. Pera aí, calma. Antes de você dizer mais uma vez de maneira ranzinza que não. Presta atenção. Se você se torna membro do canal, você é aquele fã que assina pelo canal. Aí você diz assim pro YouTube, eu acredito nesse cara, eu acredito no Paulinho Boa Pessoa, eu acredito no canal. Propague esse canal, fale para todo mundo, traga um monte de outros novos ouvintes, porque aí virão novas histórias, novas cartas. Você me entende? Tem um custo simbólico, sim, o YouTube, eu acho que a partir de R$7,99 mensais, a partir daí. Mas você desiste quando quiser, eu tenho certeza que você não vai querer desistir, mas é só para te tranquilizar. Seja membro. Ô Paulinho, e aquela história de eu ouvir assim as histórias sem nenhum tipo de propaganda? Bom, aí é YouTube Premium. Você pode se tornar YouTube Premium. Já é coisa antiga do YouTube, tá? Mas pelo nosso canal. Seja YouTube Premium aqui pelo nosso canal, porque aí você dá uma força pro canal. E sendo YouTube Premium, você vai ouvir tudo e ver, assistir no YouTube, tudo sem nenhum tipo de propaganda. Vale muito a pena. Mas vale muito a pena. Então, seja YouTube Premium, tá? Mas sempre através do canal do Paulinho Boa Pessoa. Isso posto, te agradeço. Um beijo carinhoso para você. E prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é linda e já está no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Começo a minha narrativa com uma pergunta para você que está ouvindo. E quando a sua casa é um circo? E aí? Pergunta é essa. E quando a sua casa é um circo? Não um grande circo, não. Aquele circo mambembe, aquele circo menor, aquele circo da família circense. Começou tudo com meu pai. Meu pai era um artista. E apesar de ser português, o nome dele era Charles. Charles. Porque a minha avó, a mãe do papai, ela era francesa, casou com um português. Então ela trouxe esse nome da França com ela. Charles. Meu pai era Charles. Português, Charles de Almeida. Português. Veio pro Brasil ainda novo, jovem. Chegou aqui em 1970, junto com os pais, e deixando para trás um país marcado por crise de Portugal, com as suas crises e sonhos não realizados. Aqui
Papai Charles, o português, ele encontrou aqui o que chamava de terra de boa promessa. Ele foi artista de rua, tocador de realejo, mágico, improvisador, isso tudo em praça pública. Até o dia, sem ter um tostão no bolso, português danado, meu pai, nossa. Ô bicho inteligente, hein, Charles? Sem um tostão no bolso e com uma lona adaptada, ele montou seu próprio circo. Deu ao circo o nome de Estrela Dourada, porque dizia que a estrela guia era dourada e que trazia muita esperança. E foi já neste mundo que eu nasci, e eu fui criada debaixo da lona, entre cheiro de serragem, vozes pastosas dos palhaços, pipoca estourando. Cresci vendo a minha mãe costurar figurino com linha emprestada, e meu pai rindo alto quando a arquibancada ria de uma piada repetida. Eu não sabia o que era domingo, o que era segunda-feira, o que era terça, o que era feriado. Eu não sabia nada disso, porque para nós sempre era noite de estreia. Aliás, pequenininha, eu tinha 6 anos, eu já entrava para fazer os meus números no circo. Eu era bailarina mirim e com 9 anos eu estreiei como apresentadora mirim. Ô Paulinho, tu tens aqui uma concorrente. Fui apresentadora do circo. Tive medo, sim, 9 anos, a voz tremia, mas o coração batia como um bumbo de fanfarra. Mas quando a luz me acertou assim, aquela luz, né? Improvisada no centro do picadeiro, e a plateia sorriu para mim, eu soube. É esse mundo que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. E então a vida, que nunca segue um roteiro de espetáculo, me ensinou que alegria e dor dividem o mesmo picadeiro, o mesmo palco. O grande artista da família era meu pai, o português Charles, e ele morreu novo. Meu pai, vítima de um infarto fulminante. Nós estávamos preparando o circo para mais uma estreia. Acabando de montar a arquibancada, meu pai deu um grito, levou a mão ao peito e caiu sem vida. Eu tinha 18 anos. Minha mãe, eu acho que de tristeza, pouco tempo depois também se foi. E quando eu achava que eu não tinha mais forças, eu conheci o Mauro. O Mauro não era artista, ele era braço, força técnica. Ele chegou como montador de estrutura, mas tinha olhos que sabiam entender silêncio. E no silêncio nós nos apaixonamos, eu e Mauro. Nos casamos dentro do circo, sob os aplausos de palhaços, trapezista. Ele foi meu parceiro, meu chão, o pai dos meus 3 filhos. E durante muitos anos estivemos lado a lado, eu e Mauro, comandando esse circo Estrela Dourada. Estrela Dourada, o nome escolhido pelo meu pai. Estivemos lado a lado comandando esse circo com amor, com sacrifício e com uma alegria que a gente aprendia a cultivar mesmo nos dias mais difíceis. Até que o destino, sempre imprevisível, levou também o Mauro antes da hora. Foi um mal súbito. Se meu pai foi o infarto, dele foi um derrame. Como a gente falava, um AVC. Foi fulminante. Ele não teve tempo de dizer um adeus. O circo quase parou. Eu ia desistir. Aliás, eu quase parei.
Mas aí veio o choro de Esther, ainda pequena, o abraço apertado de Luciana, o silêncio responsável do Miguel e o olhar da trupe inteira me dizendo: estamos com você. Estamos com você. E a gente depende de você. Nós vamos fazer o quê, se é isso que a gente sabe fazer? Eu tinha até comprador. Eu tinha até comprador por circo. Mas foi aí que eu entendi. O picadeiro pode cair, mas a gente levanta. E então nós seguimos a estrada com 27 pessoas. 27. Eu fiz questão de contar uma a uma. A nossa trupe familiar, por escolha, por sangue. Tem artista, tem cozinheiro. No meio dos 27. Tem artista, tem cozinheira, tem eletricista, tem motorista, tem figurinista, tem professor itinerante, tem tudo que você possa imaginar, tem gente muito talentosa, eu não vou exagerar. Tem ator, no meio desses 27 que eu tô falando, tem ator à altura do Lima Duarte. Tem atriz à altura da Regina Duarte. Você tá exagerando? Não tô, não. Nos dramas que fazíamos no circo, essa gente provava. Gente muito talentosa, que logicamente não teve a oportunidade de ir pra televisão, de descobrir uma TV como a Globo. Mas artista mesmo. Nossas atrações simples, mas feitas com alma. Magia. Tira lenço do chapéu com mais charme que técnica. Os acrobatas. Temos o Pompilho e o Chumbrega, nossos palhaços que já fizeram gente rir e gente chorar, literalmente. E o ponto alto desde a época do meu pai. Meu pai trouxe essa ideia lá da Europa. Porque meu pai era português, eu já falei pra vocês a história do seu Charles. Meu pai trouxe a ideia dos pôneis. E os pôneis foram ficando no circo, e a minha filha Esther, a minha menina Esther, era a menina dos pôneis. Os pôneis mais obedientes que políticos em época de eleição, como diz o Andrezão, nosso iluminador. E também o número das araras treinadas, comandado pelo pequeno Miguel, meu filho, que desenvolveu um carinho raro pelos bichinhos. Ele que falava com elas como se fossem irmãs. E eram mesmo irmãs de jornada, irmãs de espetáculo, irmãs de alma. A gente tratava muito bem aquelas araras porque elas ajudavam a gente a defender o nosso pão. E os pôneis? Os pôneis. Era o espetáculo que fechava a nossa apresentação. Ficávamos num lugar, na praça. A média é mais ou menos 2 semanas. Se a praça tivesse estourada boa, a gente falava praça estourada. 3 semanas. 4. Teve uma vez que a praça estava tão boa, lugar bom, que o prefeito foi dar um toque na gente. Vocês já estão há muito tempo no terreno, o pessoal da vizinhança já começou a reclamar. Porque o circo é assim. Ele é muito bom às vezes para a comunidade, para a cidade. Mas às vezes os vizinhos, você sabe como é que é, tem vizinho de tudo que é jeito. Vizinho bacana que acolhia o pessoal do circo e vizinho que implicava com o circo. Às vezes éramos recebidos com festa, outras vezes com olhares desconfiados. Mas bastava o primeiro espetáculo acontecer e os corações se abriam, como se a lona revelasse não só o que a gente leva, mas o que cada um guarda dentro de si. Ser dona de um circo mambembe.
é carregar a memória de quem partiu, a alegria de quem chega e a fé de quem, mesmo sem saber, acaba gostando daquilo. Mesmo quando faltava tudo, dinheiro, energia, chão, terreno bom, a gente encontrava motivo para seguir, porque o circo não é feito de estrutura. Circo é feito de gente. 27 pessoas, hein? Não são 27 famílias, mas 27 pessoas. Tem circo grande que tem mais de 27 famílias, mas o nosso 27 pessoas. Já era gente pra caramba. De lágrima, de riso, de saudade, de coragem. E por isso, mesmo viúva, mesmo com os olhos às vezes marejados de saudade, eu respirava fundo antes de cada espetáculo, colocando o meu melhor sorriso e dizendo: senhoras e senhores... eu continuei: ô Paulinho, você tem aqui uma concorrente. E eu quero me lembrar, eu me lembro até da música, porque havia o prefixo para o início do espetáculo. Aquele início, aquele espetáculo, ele estava em disco de vinil. Disco de vinil. Então nós colocávamos a música do disco de vinil. E depois alguém teve a ideia de gravar, porque falou: olha, o disco já está ficando riscado. Lógico, você imagina, se você tocava a música todo dia na abertura do espetáculo, o disco está ficando riscado, é melhor gravar. Aí a pessoa gravou primeiro em fita cassete. E depois disse que mudou para outras coisas, mas isso não vem ao caso. Mas eu me lembro perfeitamente, e agora, se você me permitir, eu gostaria até de reproduzir o momento em que eu abria o circo, eu abria o espetáculo. Aí eu dava um toque assim pro técnico e ele colocava o prefixo de abertura. Primeiro havia um aplauso assim da plateia, depois a plateia silenciava e eu entrava. Respeitável público desta amada e querida cidade. A gente não falava o nome para não confundir. Às vezes a gente nem lembrava que cidade nós estávamos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Circo Estrela Dourada, onde a mágica começa com o primeiro olhar e só termina quando o último aplauso se encerra. E então a lona vive! Aí começava a entrar. E a última a entrar com um pônei só era a Estela, minha filha. Eu só ficava embasbacado. Eu olhava para as crianças. As crianças ficavam embasbacadas. Sabe, amigo, cada cidade tem um cheiro, uma cor, um silêncio. Como as pessoas são diferentes. Tinha circo, tinha cidade que a gente ia. Você podia fazer o melhor espetáculo do mundo, ninguém dava um pio na plateia. Mas não dava um pio. Aí você achava que não estava agradando, mas estava. É característica do povo. E tinha cidade que a gente ia, que às vezes o palhaço, ele erguia a mão, todo mundo morria de rir. Dependia. Cada praça era uma praça. Eu não estou dizendo que a praça onde as pessoas ficavam em silêncio eram praças ruins, não. Pelo contrário, às vezes eram praças melhores ainda pro circo, que o pessoal amava, mas por característica ficava quietinho, sabe? Via tudo em silêncio. Cidade, povo. O povo, vocês não me imaginam o tamanho desse país e como são diferentes as pessoas a depender da região. Eu não estou falando de estado diferente, não. Dentro do estado do Paraná, estado de São Paulo, estado das Minas Gerais, Mato Grosso, onde a gente passava, Goiás, depois Tocantins. Quando veio Tocantins, vai colocando o estado. Aonde a gente passava,
dentro do próprio estado, até na mesma região, as pessoas eram diferentes. Outras vezes, só depois de montar a lona, quando o sol começava a cair, o vento batia diferente na pele, que a gente percebia: essa noite vai ser boa, vai ser daquelas. Porque tem o pipoqueiro da cidade. Veja bem como é que funciona assim. Tem a pipoca do circo, que é lá dentro. Mas tem o vendedor de pipoca, o pipoqueiro, e o homem do algodão doce da cidade. Se não vier para a porta do circo, o pipoqueiro da cidade, o vendedor de algodão doce, não vai dar ninguém. Mas quando você chegava e via o pipoqueiro e o vendedor de algodão doce, essa cidade, essa praça é boa. Eu vou falar do Paraná. Foi numa cidadezinha do interior do Paraná, daquelas com pracinha na frente da igreja, bancos de madeira, senhores e senhoras na calçada tricotando histórias de gerações. Eu não sei se eu falo o nome da cidade, mas está aqui. Eu estou escrevendo para você, Paulinho, e talvez no fim eu diga o nome da cidade, sim. O nome doce da cidade, mas com uma força escondida. Chegamos numa tarde de segunda-feira, o céu limpinho, o calor grudando na alma. Você sabe que o Paraná é assim. Quando faz frio, faz. Quando faz calor... O terreno destinado ao circo ficava ao lado de uma escola municipal. Normalmente isso não é muito bom, porque você tem às vezes a implicância de pais de alunos, aquelas coisas todas, e às vezes é bom, a depender do lugar. Mas dava para ouvir o grito das crianças na hora do recreio, aquele som que mistura algazarra com inocência. Enquanto os homens descarregavam os postes de ferro, a lona, eu repassava na mente toda a programação da semana e ia escrevendo na minha folha de caderno. Tô achando que nessa cidade que não vão ficar só uns 8 dias. Sei não tô sentindo a praça, mas vamos arriscar. 8 dias eu acho que são suficientes. Quando fui na quarta-feira, já foi, na verdade, o terceiro dia do espetáculo. Mas aconteceu nesse dia algo que carrego no peito até hoje. Era fim da tarde, mais ou menos umas 18h30, às 19 horas, abrimos a bilheteria, porque você sabe que em cidade pequena do interior tem que ser cedo o espetáculo. Dia de semana, quarta-feira. Não vai dar casa cheia, é muito difícil. A gente leva drama. A gente levava drama. Então, quando chegou quarta-feira, nós vamos levar um drama. Com aqueles atores que nós tínhamos, as atrizes que nós tínhamos, maravilhosos. Abrimos a bilheteria às 19. Os primeiros curiosos se aproximavam. Não veio o pipoqueiro da cidade. Não veio o vendedor de algodão doce da cidade. Sei se vai ser bom, não. Eu caminhava pelos fundos da lona, conferindo camarins. Camarins. É pra deixar chique o circo. É pra deixar chique o circo. Camarins improvisados. Foi quando eu vi uma menininha espiando entre as frestas do tecido, bem rente ao chão. Aquela menininha devia ter uns 9 anos. Cabelo castanho preso em 2 trancinhas. Vestido azul, mas desbotado já, não era vestido novo, não. Os olhos dela, os olhos eram de vidro molhado. Não por serem claros, mas por carregarem algo que só quem já chorou escondido conhece. Sabe quando você vê assim, os olhinhos molhados? Eu vi. Me aproximei devagar, sem assustar. Oi, meu bem. Você quer entrar? Ela regalou os olhos, deu 2 passos para trás,
mas não fugiu. Ficou me olhando como se tivesse medo e vontade ao mesmo tempo. Como se eu fosse um sonho grande demais para ela alcançar. Diante da minha pergunta, você quer entrar? Ela respondeu: eu não posso. Eu só queria ver um pouquinho. E por que você não pode? Ela baixou os olhos e respondeu: A minha avó falou que circo é coisa do... Que circo é coisa do diabo. Como é que é? Sua avó falou que circo é coisa do diabo. Aquilo me doeu. Como é que pode ainda existir gente que vê o circo assim? Quer dizer, naquele momento, naquela época, via o circo assim, mas eu acho que até hoje tem como pecado, como ilusão perigosa. Justamente o circo que salva, que alegra, que cura a tristeza dos outros sem pedir nada em troca. Quer dizer, a gente vende um ingresso, não é que não pede nada em troca. A gente vende um ingresso, senão a gente não sobrevive. Aí eu perguntei pra menina: e qual é o seu nome, meu anjo? Eloá. Mas ninguém me chama assim. Só meu pai. Quando ele ainda estava vivo, né? Aquelas palavras vieram feito um soco. Ela falou aquilo com naturalidade cortante, como quem já desistiu de ser criança cedo demais. Perguntei onde ela morava. Ela mostrou assim uma casa simples ali. Outro detalhe: casas no Paraná são muito comuns serem de madeira. Era uma casa de madeira ali perto. Ali. A janela do quarto dela dava direto assim para a lona do circo. Naquela noite não havia no público. Mas depois, quando o espetáculo terminou e o povo já começava a sair, porque eu falei dia de semana, a gente deu mais ou menos umas 9h15 da noite, já estava tudo encerrado, porque o povo da cidade dorme cedo. Eu fui até o fundo da lona, guiado por um pressentimento. Eu fui guiada por aquele sentimento que bateu em mim. E vocês acreditam que eu encontrei a Eloá ali? Sentada no parapeito da janela dela, olhando tudo em silêncio. As pernas penduradas para fora, as trancinhas balançando com o vento. Ela não piscava. Ela assistiu tudo dali da janela dela. Os palhaços, os malabaristas, o número das araras, até o número final. Ela conseguia ver por um vão assim que havia na lona, na parte do fundo. Na parte do fundo da lona. Ela conseguiu enxergar por aquele vão, sem ver, lógico, você imagina, você a uma distância que ela estava, por um vão da lona, mas ela via relances assim. Na noite seguinte, eu pedi então para a Luciana, a minha filha mais velha, levar até a janela daquela menina um pacote de pipoca e um nariz vermelho de palhaço. Disfarçada como quem entrega um segredo, eu falei: mas cuidado com a avó dela, que a avó dela fala que o circo é do diabo, tá? Cuidado. Vai disfarçada. Mas a Eloá pegou as duas doações do circo, um pacote de pipoca e um nariz vermelho de palhaço, com um riso tímido, e dessa vez ela sorriu. Na última noite, nessa cidade, eu preparei algo especial. Eu mandei colocar uma cadeira de plástico branca no espaço entre a lona e a casa dela. Sem ninguém perceber. Uma única cadeira voltada para o picadeiro. E antes do espetáculo começar, eu fui pessoalmente até a janela. Ô Eloá, presta atenção no que a tia vai falar para você. Hoje tem um lugar só seu, Eloá. Eu coloquei aquela cadeira ali,
Nem é dentro do circo e nem tá fora do circo. Mas dá pra você sentar e eu vou deixar aquela parte por onde você vê relance do espetáculo mais aberta, só pra você. Só pra você, tá? Assim a tua avó não implica com você e você vê o espetáculo. Ela hesitou, olhou pra dentro da casa dela, como quem... Será que a minha avó tá escutando? Depois ela olhou pra mim, desceu com delicadeza de um passarinho, viu a cadeira branca, sentou-se nela, olhos arregalados. Aqui é bom, dá pra ver. Aqui dá pra ver melhor. Naquela noite, os palhaços dedicaram piadas a uma menina especial. Eles vinham até aquela parte da lona que eu deixei aberta, agora mais aberta, e olhavam especialmente para ela. Os palhaços, a minha filha Esther com os pôneis, a malabarista, o mágico. O mágico primeiro mostrou o coelhinho para ela. E ela chorou, a menina chorou de alegria, não foi de tristeza. Daquela alegria que vem quando a gente sente que é visto, que a gente é aceito, que a gente é amado, sabe? No dia seguinte, nós íamos embora da cidade, porque de fato a praça não era lá essas coisas. E não veio, quando não veio um pipoqueiro, que não veio um homem vender o algodão doce, a praça não era essas coisas. Nós iríamos partir. Nós iríamos embora já no dia seguinte. Mas antes de partir, eu encontrei um bilhete deixado na porta do meu trailer, escrito com letra miúda, num papel de caderno assim, amassado, letra de criança. Com respeito do erro de português, ela escreveu, sendo menina: obrigado por me fazer sentir importante. Eu nunca vou esquecer. Um dia eu quero ir com vocês. Assinado Eloá. E abaixo: eu não acredito no que a minha avó falou. O circo não é do diabo. Disso eu já sei. Eu guardei esse bilhete e guardo comigo até hoje. Na verdade, esse bilhete, ele virou meu livro. É um bilhete tão simples, mas virou o meu livro. Às vezes eu pego e fico olhando para ele. Olha, tem gente que vai dizer assim que eu exagerei, mas eu mandei enquadrar o bilhete numa moldura. Eu pendurei no meu quarto. O circo não é só diversão. É farol em noite escura. Eu fiz isso. E o tempo passou. E o tempo passou. Passaram pelo menos 20 anos dessa data. Chegou um momento que a televisão havia crescido muito, o público no circo havia diminuído bastante e as coisas não estavam... Daquelas 27 pessoas, lembram aquelas 27 pessoas que estavam no circo? Só ficaram 8. Não dava mais. O dinheiro, meus filhos, os pôneis
foram vendidos também. A Esté foi cuidar da vida, meu filho, minha filha. E por uma infelicidade, estando dessa vez numa cidade do Tocantins, estado do Tocantins, havia restado um bode no circo. E por uma infelicidade tinha um menino sentado na arquibancada do circo. E o bode, ele escapou, sabe? O bode escapou. E o bode não atacou, mas o bode estava mais assustado do que as pessoas. E o bode foi dando cabeçada assim na arquibancada. Mas não no menino, mas nas primeiras pessoas, mas eram pessoas adultas que estavam mais abaixo. As crianças normalmente sentam mais acima. E esse menino caiu da arquibancada. O menino caiu de lá. Naquela coisa da correria, e o menino me bateu com a cabeça. E, lamentavelmente, esse menino perdeu a vida. E esse dia eu descobri a pior coisa de todas, que foi a perda de uma vida no interior do circo. Quer dizer, eu já tinha visto meu pai morrer, o meu marido falecer, mas de mortes naturais. Agora não, era um acidente. Era um acidente. O bode não chegou a acertar o menino. O bode veio nas primeiras fileiras ali da arquibancada, mas o menino se assustou e caiu. E esse dia eu saí do circo algemada. Eu fui presa. Me prenderam em flagrante como a responsável naquele momento pela morte da criança. O delegado foi duríssimo, porque a criança era filha da namorada do delegado. Não era filho do delegado, mas filho da namorada do delegado. E eu fui presa. E permaneci presa. E diante da situação que nós nos encontrávamos, eu não conseguia pagar advogado, eu não conseguia contratar um bom advogado. Eu recebia visita dos meus amigos do circo, até aqueles que já tinham ido embora, quando souberam que eu estava presa, vieram para me visitar, mas ninguém podia fazer nada. Eu era mal vista por parte da população, porque, afinal de contas, o acidente foi no meu circo. Eu era bem vista pelas pessoas que viram que eu não tinha culpa nenhuma. Absolutamente nada de culpa poderia recair sobre mim. E vocês não vão acreditar, mas eu fiquei presa. E eu experimentei a pior coisa que um ser humano pode experimentar, que é a prisão, a cadeia, a dificuldade disso tudo. Até que no dia do meu julgamento, eles iam oferecer para mim um defensor público, porque eu não tinha condição de contratar um advogado, pediram muito alto para mim. E do nada, de repente, agora que eu vou revelar o nome da cidade paranaense, eu não falei mal da cidade, tá? Eu só falei que a praça não era boa naquele momento. Tem uma advogada de Pedra Mansa que quer conversar com a senhora. De Pedra Mansa? A advogada entrou.
Eu olhei, não reconheci. E nem podia reconhecer. Tudo bem com a senhora? Bem não tá, né, doutora? Vai ser o meu julgamento e eu só vou ter mesmo defensor público e eu acho que o defensor, nem sei se ele tá realmente por dentro de toda a minha história, mas eu estou por dentro de toda a sua história. Eu levantei tudo. E eu vou te defender. Mas valores, essas coisas, eu não sei, mas eu acho que eu não tenho dinheiro para pagar a senhora. Mas ninguém falou em dinheiro. Eu tô falando que eu vou defender a senhora porque eu estudei o seu caso e ele é digno de uma grande defesa. Ô, doutora, E como foi que a senhora descobriu o meu caso aqui no estado de Tocantins? Não, porque eu sou advogada muito atuante e leio muito a respeito dos casos. E quando eu encontrei esse caso envolvendo um circo, eu me lembrei de um dia na cidade de Pedra Mansa, que é a cidade de onde eu vim, que a dona de um circo um dia ofereceu um espetáculo só para mim. Nessa hora eu comecei, sabe, a me assustar e comecei a chorar. O meu nome é Eloá. Quando ela falou Eloá, eu não tinha esquecido de nenhum momento daquilo tudo que nós tínhamos vivido em Pedra Mansa. Eu fiquei de pé porque eu estava sentada e ela também. Eu dei um abraço. Eu não acredito. Você é aquela menina? Eu sou aquela menina. Eu vou te defender. E dizem as pessoas que assistiram aquele tribunal do júri que nunca ninguém viu a atuação de uma advogada, uma atuação tão forte, tão verdadeira. Ela, ao tempo em que falava, ela ia às lágrimas. Não era uma arte de querer convencer um juiz, mas era a verdade que havia no coração dela, porque ela falava com sentimento, porque ela queria, na verdade, passar para os senhores jurados quem era a pessoa que estava em julgamento. Ela não quis falar do acidente, se bem que falou do acidente havido, da forma como aconteceu, mas ela enalteceu o ser humano, a pessoa, tudo que ela conhecia da dona do circo. Ela citou a expressão que usava a avó, que o circo era coisa do diabo. E depois arguiu que aquilo na verdade era obra apenas da ignorância da sua avó. Ignorância, e que a avó merecia seu perdão, porque a avó era evangélica de uma determinada denominação, que aqui não vem o caso discutir, e entendia as coisas assim, de uma maneira radical. Ou era de Deus ou era do diabo. Ou era de Deus ou era do diabo. O que era da igreja de Deus, o que estivesse fora dela, do diabo. E que os jurados não podiam entender como a avó dela entendia. Porque ela arguiu também que naquele dia que ela se sentiu importante sentando naquela cadeira, na divisa do circo e da casa, do circo e da casa, onde a lona ficou aberta para que ela pudesse ver o espetáculo, ela se sentiu importante. Ela era uma menina
pobrezinha. Mas ela se sentiu tão importante que naquele dia ela incutiu na cabecinha dela que ela tinha que estudar para justificar a importância que ela sentiu naquele dia diante da vida. E ela cresceu, se formou, era advogada. E não era uma advogada qualquer, rica nos argumentos, inteligente na sua defesa. E eu fui absolvida. E por unanimidade, não teve sequer um voto de condenação contra mim. E de acordo com as pessoas que assistiram, não eram muitas, ninguém jamais tinha visto a atuação de uma advogada daquela forma, daquele jeito. Quando eu saí livre daquele tribunal do júri, que eu não precisava mais ir para a cadeia, meu Deus, eu dei um abraço na Eloá, de agradecimento, de verdade, de emoção. E desta vez foi ela que me viu chorar como eu a vi chorar, de alegria, naquela cadeira branca de plástico, vendo o espetáculo que eu havia propiciado a ela. Ô, meu amigo, ô, Paulinho, boa pessoa. Sabe, o circo já não existe mais. O Estrela Dourada nem vendido foi, porque quando isso tudo aconteceu não tínhamos mais comprador. Então eu acabei vendendo só a lona para alguém. O que sobrou de madeira, vendi a madeira das arquibancadas que alguém ia usar para alguma outra coisa, inclusive lenha. É triste falar, mas é a realidade. Ficaram os artistas como meus eternos amigos. Os pôneis já tinham sido vendidos. As araras... você sabe que todo bicho tem um tempo de vida e o tempo de vida das araras também acabou se esgotando. Mas sabe, ficou a história. Ficou a Eloá. Ficou o exemplo. E é desse exemplo que hoje eu gostaria de tratar com vocês. Que eu queria destacar para que vocês comentassem, para que vocês discutissem. De como a vida é escrita. De como as coisas são feitas pelo Criador. Porque quando aquela menininha... Isso eu já comentei com a Eloá. Eu já conversei com ela a respeito. Quando ela me disse com aquela vozinha fina que a avó dela falou que o circo ela só estava olhando por curiosidade, mas perguntei se ela queria vir ao circo. Ela falou, não posso, porque a minha avó fala que o circo é do diabo. Normalmente numa situação dessa eu teria repelido. Você sabe que todo ser humano tem um limite. A gente vive nervosa. Ainda mais adulto com um monte de preocupação que eu tinha pela frente. E naquele momento Pedra Branca me parecia que ia ser uma praça ruim. E acabou sendo. Eu poderia ter dito pra ela, então o que você tá fazendo aqui? Então vai pra casa, menino, né? Vai pra casa, sei lá. Se a tua avó pensa assim, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Poderia ter feito isso por uma grosseria humana. Mas não foi o que eu fiz. Não foi. Porque eu senti que aquela menina estava apenas reproduzindo uma frase da avó
Mas não era o que ela pensava e não era o que ela sentia. Mas por que eu tive aquela sensibilidade naquele dia em especial? Porque alguém, Deus, o meu anjo da guarda, já sabia o que ia acontecer lá na frente, 20 anos depois. 20 anos depois. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Hoje, eu moro numa cidade chamada Matão, no interior de São Paulo, com a minha família. A Eloá, a doutora Eloá, é radicada em Curitiba. Nós temos uma linda amizade e eu tenho uma imensa gratidão por ela. Gostaria que vocês comentassem a minha história.